Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Básica, aula 7, módulo 1, o assunto: os transistores. Vamos lá? Os transistores, em geral, são componentes primariamente projetados para serem utilizados como amplificadores, ou seja, para controlar corrente grande a partir de corrente ou voltagem pequena. Preste atenção, aluno. Transistores, em geral, são componentes primariamente projetados para serem utilizados como amplificadores, ou seja, para controlar corrente grande a partir de corrente ou voltagem pequenas. Esta operação ela é denominada amplificação. Também são utilizados como interruptor eletrônico para permitir ou bloquear a passagem de corrente sem ações mecânicas. Interruptores eletrônicos. Os transistores, inventados em 1948, são os dispositivos eletrônicos mais importantes da atualidade. Pode vir como peça solta ou discreta, ou estar incorporado em um circuito integrados, os quais podem chegar a conter várias centenas de milhares de transistores em um espaço muito pequeno. Circuito integrados. Neste nosso curso, vamos utilizar amplamente os transistores em ambas modalidades. Os transistores, eles podem ser basicamente de dois tipos: bipolares, ou de união, unipolares, ou de efeito de campo. Preste atenção, aluno. Os transistores podem ser basicamente de dois tipos: bipolares ou unipolares. Os transistores bipolares são os transistores propriamente dito e são dispositivo controlado por corrente. Os transistores de efeito de campo são conhecidos comumente como FETs e são dispositivo controlado por voltagem. Preste atenção. Transistores bipolares são dispositivo controlado por correntes. Transistores de efeito de campo são dispositivo controlado por voltagem. Tanto os transistores como os FETs vêm em uma grande variedade de padrões e tamanho e apresentações, chamados encapsulados, que determina sua aplicação e método de montagem. Existe, por exemplo, transistores de baixa, média e alta frequência, e etc. Todo se identifica por uma referência que se remete ao manual do fabricante, aonde se descreve suas características elétricas e construtivas. Os transistores bipolares são fisicamente formados por três camadas alternadas de silício do tipo P e N e possui externamente três terminais de conexão, chamado emissor, base e coletor. Emissor, base e coletor. Observe com atenção a figura ao lado. Observe. A base, ela atua como terminal de controle. Dependendo da forma como se alterna a camada P e N, podem ser de dois tipos, chamados transistores NPN e transistores PNP. Preste atenção, aluno. Transistores bipolar são fisicamente formados por três camadas alternadas de silício do tipo P e N e possui externamente três terminais de conexão, chamado emissor, base e coletor. Observe a figura ao lado. Os transistores de efeito do campo, por sua vez, são fisicamente formados por uma pequena capa de silício do tipo N ou P, parcialmente embebida por uma fina camada de material semicondutor do tipo oposto, chamado canal, e possui externamente
três terminais de conexão, chamados fonte, porta e drenador. Fonte, porta e drenador. Observe com atenção a figura ao lado. Transistores de efeito de campo. Por sua vez, são fisicamente formados por uma pequena capa de silício do tipo N ou P, parcialmente embebida por uma fina camada de material semicondutor do tipo oposto, chamado canal. E possui externamente três terminais de conexão, chamado fonte, porta e drenador. A porta, ela atua como terminal de controle. Dependendo do material do canal, podem ser de dois tipos: FETs de canal N e FETs de canal P. Os FETs, com as características construtivas descritas, são denominados normalmente JFETs ou FETs de junção, para distingui-lo dos MOSFETs, ou FETs de porta isolada, nos quais a porta encontra-se eletricamente isolada do canal por uma fina camada de óxido de silício que lhe confere característica muito especial. Os MOSFET também podem ser de canal N ou P. São muito utilizados em amplificações de potência e de alta frequência. Preste atenção, aluno. Os FET, com as características construtivas descritas, são denominados normalmente JFETs ou FETs de junção. O intuito é distingui-lo dos MOSFETs ou FETs de porta isolada, nos quais a porta encontra-se eletricamente isolada do canal por uma fina camada de óxido de silício que lhe confere características muito especiais. Os MOSFET também podem ser de canal N ou P. São muito utilizados em amplificações de potência e de alta frequência. Um tipo relativamente novo de transistor é o IGBT, ou transistor bipolar de porta isolada. Esses transistores, projetados para amplificações de potência, são muito similares em sua estrutura física aos MOSFETs de potência, porém assemelha-se mais aos transistores bipolar em suas operações elétricas e pode gerenciar corrente e tensões muito mais elevada que qualquer um deles. Preste atenção. Um transistor IGBT. Esse transistor IGBT, projetado para aplicações de potência, são muito similares em estruturas físicas aos MOSFETs de potência, porém assemelha-se mais aos transistores bipolar em suas operações elétricas e pode gerenciar corrente e tensões muito mais elevada que qualquer um deles. São muito utilizadas em amplificadores de áudio de alta potência, controle de velocidade de grandes motores e outras aplicações similares. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima!